A ideia surgiu porque a gente foi fazer um curso de cupcake, um curso culinária mesmo, para aprender a fazer cupcake. E quando cheguei na sala de aula, estava lá a professora com todo aquele aparato, né, da cozinha e tudo, e a turma, uma turma muito diversificada, e uma turma realmente muito diferente. Eu cheguei até um pouco atrasado, sentei lá atrás, e quando eu comecei a observar, nossa, era muito teatral, nossa, parecia muito palhaço, entende? Aqueles estereótipos, aqueles tipos, né? Cada um perguntava coisas diferentes e tudo, e tinha a professora também, que era uma figura. Então, assim, quando eu vi tudo aquilo, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque realmente eu gosto de cozinhar e tudo, mas foi muito legal. Veio assim, um insight e vamos montar um espetáculo disso, né? E daí eu cheguei para a Aline e falei para a Aline. A Aline louca também. Ah, vamos montar. E daí a gente começou a brincar mesmo, falando de possíveis ideias, assim, de possíveis cenas, na verdade. E começou a criar muitas ideias. A gente trabalha muito no Grupo Caos Coletivo a questão da animação, né? A gente se inspira na animação, no cinema mesmo, para criar os espetáculos. E quando veio a ideia do espetáculo, essa ideia de cozinheiro e tudo, confeitaria, a gente veio muito na cabeça, de forma bem rápida, que um seria magro e o outro seria gordo, né? Para ter essa figura mesmo, um magro e o outro seria assim. Então, a gente começou a conversar bastante, falou para a Sâmia. E aí surgiu o convite de dirigir um espetáculo. Sempre vai ser como é que a gente fala? Um desafio grande dirigir um espetáculo de palhaço, de palhaça. Tem que falar meu nome primeiro? Não. Não? Vou falar do meu jeito, Aline Campelo. Eu sou do grupo Caos Coletivo aqui de Fortaleza. Sou palhaça há um pouco mais de 3 anos, né? Mas comecei a fazer teatro desde 2005 na faculdade, então com o tempo a gente vai entendendo o que a gente gosta mesmo de fazer. Então eu entendi que eu gostava mesmo de fazer a comédia. Conhecemos no Instituto Federal, nos formamos na mesma turma e no espetáculo de formação a gente ficou no núcleo da comunidade, não tinha jeito. Falou também pro o Yuri Yamamoto, que fez o figurino, e foi uma coisa que casou muito bem, porque as ideias vinham muito rápidas, né? E quase feitas, assim. Já estava muito feita tudo isso. Palhaço eu nem esperava que fosse trabalhar com isso, não, vou nem mentir, né? Porque a gente vai trabalhando, e para mim a palhaçaria sempre foi algo muito distante. Muito distante, eu achava que não, achava muito difícil. O Alder já fazia palhaçaria há muito tempo, eu disse, não, isso não é para mim, não. Então, quando ele voltou em 2014, 2015,
da Slipa, né, Escola Livre de Palhaços, que ele estudou durante um ano, né, lá no Rio. E aí ele trouxe a palhaçaria para dentro do grupo e chamou o João Machado, que é um grande parceiro nosso do grupo, né? E aí me meteram lá no meio e aí eu disse, não, isso não dá para mim não, rapaz. O negócio aí não vai dar certo não. Mas deu, né? Só que na primeira apresentação eu fui gritando dentro do carro, ai meu Deus, isso não vai dar certo. Isso é verdade, isso é verídico. Eu fui gritando dentro do carro, não quero fazer, eu quero descer. Ai, minha loucura. Esse serzinho que cai na nossa frente, enquanto palhaço, tem vida própria, né? É um lugar muito delicado da direção de um espetáculo de palhaçaria. E por isso desafiador e por isso muito bacana, muito enriquecedor. Então o que eu propus a ele, que é uma forma que eu já trabalho na companhia, que eu não trabalho dando, eu trabalho recebendo. Então eles começaram a propor e aí, em cima disso a gente começou a brincar e eu fui dando as direcionadas, sendo aceitas, outras não. E é isso, surgiu a guerra de cupcake nesse fuxico. E as ideias vinham de forma muito clara, sabe? Foi um espetáculo aparentemente fácil, assim, no início, porque tinha realmente muitas ideias. Eu não sei se isso vinha por conta da experiência do teatro, né? A gente trabalha com o circo, com a palhaçaria, mas também tem a experiência do teatro. E as ideias vinham muito rápidas, né? A gente começou a fazer as reprises clássicas, né? A gente começou a trabalhar primeiro dentro do grupo com o circo, que é hoje o Circo do Caos, né? Mas antes a gente começou com outro título de espetáculo e tudo, mas sempre trabalhando com essa questão das reprises, né? E aí eu disse, rapaz, não vai dar certo, gritando. Deu certo, tô viva até agora e fazendo palhaçaria, né? E eu acho que as mulheres, tanto do estado como do Brasil, tem que se meter mesmo, fazer palhaçaria. Hoje tá cheio de mostra aí de mulheres da palhaçaria e eu tô metida no meio aí. E a Sam Bittencourt, né, que é a nossa diretora do espetáculo, ela é uma grande referência pra gente, assim, dentro do estado e também no Brasil. Ela é uma grande referência na palhaçaria e só veio a somar, assim, no trabalho, né, na Guerra de Cupcake. Bom, eles me chegaram com uma ideia. Para mim foi engraçado porque foi uma ideia muito mais teatral do que palhaçal. E essa ideia da Guerra de Cupcake, ela foi
se fixando cada vez mais. Na verdade, a gente não queria trabalhar tanto com a palhaçaria na Guerra de Cupcake. Não, vamos botar nariz não, vamos experimentar novas coisas. Mas a Tramela e o Pipio persistiram tanto que acabaram aparecendo. Então apareceram e estão aí fazendo a cake e o cup. E me assustei porque eu já vou para um outro lugar. Então tinha um lado de pensar esse palhaço, essa palhaça, a cake e o cup, ou a... Meu nome da bichinha, menina? A berinjela? A tramela. É que eu queria me lembrar do outro nome. A tramela e o pipio, né, que a gente não sabe, são eles ali sendo esses dois confeiteiros, né, também. O palhaço, assim, é o nosso palhaço, é o meu palhaço, a palhaça da Aline, fazendo um personagem. Pra gente hoje é bem fácil, assim, porque a gente acredita que o palhaço, ele é a gente, é como se fosse uma extensão, é algo que vem da gente, que ele tá de forma ampliada, entende? A gente já tem uma ideia, a gente já conhece como ele anda, como ele fala, quais são os gestos, a gente já tem tudo isso, já tem toda essa estrutura, né? Corporal, vocal, tudo mais, tudo isso, a gente já tem essa estrutura. Então, é bem simples, a gente entra em estado de jogo, quando a gente entra nesse estado, a gente pode ser o que quiser. E pensando muito em como criar essa relação de duas figuras cômicas e serem diferentes, e ser o Branco e o Augusto, mas tem um lado louco de um e tem um lado mais inocente do outro. Então, eu recebi um roteiro pensado mais num psicológico, pensando nesses personagens, porque a gente está falando quase que da meta-palhaçaria, né? Porque é o palhaço fazendo um personagem. É uma palhaça fazendo uma personagem. Então, como é que brinca com isso, né? E aí eu falei assim, galera, vamos pro improviso. Cadê as coisas? Então, quando a Semente pediu pra gente trazer os objetos, então a gente foi criando junto ali, né? Que a gente sabia que queria criar a história fictícia do cupcake, né? Primeiro, né? Cadê o material? Cadê o objeto? Cadê a panela? Cadê a farinha voando? E aí, a partir daí, eles já tinham meio que ideias de quadros, que isso também é muito bom. E a partir daí a gente foi brincando e fechando opções e brigando por umas, discutindo por outras. E muito bom, né? Porque foi o mais desafiador foi esse lugar de ter uma palhaça, um palhaço fazendo um personagem, que é muito engraçado, né? Mas como não adianta, é palhaçaria, o melhor que é esse improviso, essa troca com a plateia, é o que rege de fato, não tem jeito. A nossa alma é besta, besta, besta. Então, nesse momento, a gente está sendo confeiteiros, que estão duelando. Então, a gente a gente nomeia por conta também do jogo, que precisa disso, e todo jogo ele tem regras. Então, a regra seria isso. Um se chama cup e a outra se chama cake. E daí a gente começa a brincar em cima disso. Não tem muita diferença, para a gente não tem. Talvez a plateia que assiste esse espetáculo do Caos Coletivo e assiste outro espetáculo do Caos Coletivo vá sentir a diferença de nomes e tudo mais, mas que não interfere no jogo que os palhaços fazem, entende? Porque tem uma característica de cada palhaço que vai aparecer em outros momentos, em outros espetáculos. E o que dá cor, né, ao palhaço, a identidade do palhaço. E que foi muito bacana também, porque ambos respeitaram esse lugar do palhaço, da palhaça, que tem essa vida própria, que não é uma arte fechada. O espetáculo de palhaçaria não é um espetáculo fechado. A gente brinca muito, porque faz parte da palhaça, do palhaço, o improviso, porque é o viver de verdade. Então, a gente está sempre brincando, nunca vai ser um espetáculo igual, a gente está sempre brincando, inclusive com a dramaturgia escolhida, né? Porque faz parte do palhaço, da palhaça, brincar a partir do que a plateia vai nos dando naquele momento. E isso é maravilhoso. Então, a gente conseguia
ter esse diálogo, porque a gente sabe desse lugar e a gente respeita muito, porque esse é o nosso lugar, né, da palhaçaria. Então, o Pipiu, ele tem uma identidade, assim como o Tramela também tem. Mas como é que são esses dois sendo confeiteiros, entende? A Tramela já usa uma indumentária bem diferente, né? Que se a gente for beber do clássico, olhar um pouco para o clássico, a palhaçaria clássica usa isso, de usar os balões, de usar os enchimentos, né, no corpo. E a gente também brinca com isso. No caso é a Tramela que faz, a Aline Campelo, né? E eu já entro no outro estado. Mas sempre estabelecendo esse jogo, né? Independente do nome que a gente dá. Mas sempre tendo o jogo de escada e o outro, o cômico. Ou o escada e a cômica. A gente brinca com isso. Não tem especificamente uma escada, o outro é cômico. Não. Tem momentos que eu estou cômico, tem momentos que eu estou escada. A Aline tem momento que é cômica, e tem momento que é escada. Então a gente passa todo o espetáculo com isso. Entende? Nesse jogo, nessa brincadeira. Peraí. Schmaier. Sim, eu quero falar mais. Eu quero falar mais? O Aldo já falou, né? Mas a história do cupcake é engraçada, porque a gente, quando começou a palhaçaria, a gente começou a trabalhar com as reprises e muita fala, verborrágica, falando muito. E o cupcake foi um pouco desafiador, porque a gente tentamos, né, o máximo possível, fazer com que a gente não fale. Às vezes é difícil, a gente fala muito e tudo às vezes, mas o cerne mesmo assim, do trabalho é a não fala, né? Então a gente criou os palhaços criaram esses personagens, né? E aí veio o cupcake, que é trabalhar com alimentação assim, né, dentro do espetáculo, é muito legal. E foi nesse processo que a gente falou com o Samia, falou com o Yuri Yamamoto. A gente só falou para ele uma ideia geral do espetáculo, né, para ter o figurino, mostrando a figura, essas duas figuras que eu falei. Um magro e o outro, não é nem magro, né, é um desse formato e o outro assim. No outro dia ele já estava com os desenhos, o croquis, né? Aí até falou com a gente brincando, eu sonhei com o espetáculo e tudo. Então a Guerra de Cupcake foi uma coisa assim que casou muito fácil, assim, muito rápida. E esse contato que a gente já tinha com a Samia foi excelente. A Samia pra gente é uma referência muito forte, entendeu? Pra gente a Samia é a maior referência de palhaçaria feminina, né? Então tem algo diferente nela, entende? Tem uma sensibilidade que é diferente dos outros palhaços. Então a gente queria também isso. Ela é do teatro, ela tem experiência com dança, mas também é palhaça, né? Então, assim, tinha que ser a Samia. Então, a Samia foi conduzindo a gente com muito improviso, muita brincadeira, e daí a gente conseguiu estruturar a Guerra de Cupcake. Não, mas é claro, como é que se fala de cozinha se não tem uma meleca no chão? Agora sim, a Cake é louca, né? Porque a direção fica muito preocupada com os teatros, com o carpete. Mas é esse lugar da palhaça, do palhaço. Como é que você vai dar limite? Não tem, né? Acho que é um pouco desafiador assim, trabalhar, vamos dizer assim, a culinária, né, com a palhaçaria, né? Porque pode sair qualquer coisa. Porque é muito bom. E olha que antigamente tinha de fato, um chantilly, né? Chantilly, que aí a meleca era maior ainda, mas que também era muito bacana. E trazer não só para fazer sujeira, mas trazer porque é muito bonito cenicamente a farinha voando também, que ela meio que marca um foco. Então também visualmente também é bonito. Todo mundo se encanta quando vê a farinha assim. É muito bacana brincar com isso, né? Faltam uns ovos, eu acho, mas tudo bem. Né? Que aí, no caso, aqui já vou desembestar falar aqui tudo. Essa concepção dos personagens, a gente gosta muito de trabalhar com espécie de desenho animado, vamos dizer assim, né? Então tem um gordo, magro, o alto, baixo, né? O gordo mais baixo, que tem a bicicletinha menor, o outro que seria o magro mais alto, que teria a bicicleta maior, mais alta. Então a gente gosta de trabalhar com esses extremos, né?
Então a gente gosta muito do trabalho do Yuri Yamamoto, então nós convidamos o Yuri para participar, que ele é uma grande referência do teatro, como figurinista, como cenógrafo. E aí ele já chegou com esse trabalho, com esse croquis maravilhoso de figurinos, né? Que casou muito bem com o que a gente já queria, né? O gordo que era gordo ficou mais gordo ainda com o figurino, o magro ficou mais magro ainda. Então a gente acho que enriqueceu mais ainda, né? Tanto com a Samia quanto com o Yuri, assim. O Caos Coletivo, a gente desde quando iniciou os trabalhos com o grupo, a gente tem uma pegada forte com a comicidade, mas que essa comicidade por muitos anos, eu acho que uns 8 anos por aí, vinha também da improvisação, né? Então a gente tem essa pesquisa muito forte no grupo da improvisação. O grupo também fazia, está um pouco parado, mas a gente fazia o Cearense de Improvisação. É uma espécie de campeonato onde tem vários grupos, várias pessoas que se inscrevem e jogam entre si, né? E daí a gente foi pesquisando, foi entendendo melhor, e isso foi ajudando muito a gente enquanto artista, enquanto grupo também. E está muito atrelado ao palhaço. O palhaço, ele improvisa, ele não está apenas numa estrutura fechada. Não, ele quebra mesmo a quarta parede, vai improvisar e tudo mais. A Cake faz sucesso onde chega. Tenho culpa não, certo? Porque é o charme natural dela, então ela é muito charmosa, né? Que no caso é a Tramela fazendo a Cake, então... E ela pergunta assim pra plateia se ela está linda, maravilhosa, né? Então, não importa se o corpo que ela tenha, ela é linda sim. Então, quando ela entra, já é um parque assim grande que as pessoas amam a Cake. Apesar de alguns dizerem, não, você não é linda, eu sei que eles estão amando a Cake. Não esperava tanto, assim, quando eu entro, as pessoas têm uma receptividade bem legal, assim. A concepção do cenário, né? O cenário a gente pensou realmente em 2 food bikes, né? Aquele carrinho com a bicicleta e tal, de 2 confeiteiros, que poderia ser numa rua, numa praça, em algo assim. Mas como levar esses 2 carros? A gente viaja bastante. Então, como levar esses 2 carrinhos, essas 2 bicicletas? Na nossa ideia mesmo inicial, é que a gente pudesse jogar tudo numa mala e pronto, ter só isso. É o sonho, né, de qualquer artista. E meio que a gente conseguiu, né? Os 2 carros, eles são compactados, fica realmente só uma mala, e são todos montados. Então, assim, a ideia mesmo é essa. As bicicletas são dobráveis, tem um peso mais adequado também para viagens, quando a gente faz viagem aérea, e uma bagagem com os utensílios, o restante do material, figurino e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso, né? A gente também não queria apenas um cenário por conta de poder levar. Não, a gente não pode perder a essência do espetáculo, né? Por isso que a gente teve todo um processo de criação para poder saber como dividir tudo isso, como ter o peso ideal, quais são os materiais que a gente vai utilizar que não vão se deteriorar de forma rápida, que vai ter uma durabilidade também, e principalmente a questão ter uma garantia do cenário, porque a gente usa bastante, né, e às vezes de forma bem agressiva, assim, com o cenário. 2 palhaços, muitas vezes louco, né, principalmente a Tramela. E daí é isso, entende? Foi por aí, assim. Ca să-i poate